Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do podcast do opiniãomt.com.br. Tá curtindo as entrevistas? Estão sendo esclarecedoras para você? Pois é, e hoje eu converso com um deputado federal, o deputado Coronel Assis. Deputado, muito bem-vindo ao podcast do Opinião MT. Obrigado, professor Haroldo. Obrigado pelo convite. É isso aí. Olha, você é um neófito, assim, lá no Congresso Nacional, né? Todos aqueles que resolvem de uma hora para outra, deputado, adentrar a política, né? É por um incômodo, é por uma angústia muito grande de tentar resolver, tentar melhorar, né? Ter uma visão política, né? Isso faz parte do talento de algumas pessoas, né? Mas assim, a minha pergunta é o seguinte: você chega lá, né, na relação expectativa-realidade, né? Muda muito? Dá para realmente promover mudança no Congresso Nacional, no meio de 500 deputados? Olha, realmente é uma situação muito diferente. Né? Eu venho de uma instituição piramidal, estamentada, baseada na hierarquia, na disciplina, muito protocolar em determinados momentos. Eu fiz a minha vida toda, né? Começando lá no chão de fábrica, na viatura, assinando o boletim de ocorrência, prendendo o vagabundo ali com o soldado, com o nosso cabo, com o nosso sargento. E cheguei até o posto máximo, quer dizer, o cargo máximo dentro da instituição, que foi ser comandante-geral. E lógico que você, comandante, você tem ali uma certa autonomia de comando, né, de realização de coisas que, se a gente transportar agora para uma outra realidade, que é o Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados, como o senhor mesmo disse, né? Nós somos 513 parlamentares ali. Né? E realmente, vamos dizer assim, você precisa de manter relacionamentos ali para poder implementar algo. Né? Eu tenho certeza que assim, não é, vamos dizer assim, tão fácil. Né, é muito diferente, fácil não é a palavra, é muito diferente uma coisa de outra coisa, né? Mas claro que dentro dessa nossa humildade, de estar ali aprendendo muito a cada dia aí, com a ajuda de outros parlamentares da bancada, né, que também tem muita experiência, mais do que a gente vai estar tentando trilhar um bom caminho ali, lógico, né, defendendo o que nós pregamos na nossa campanha, né, para não desviar e mudar aí o nosso foco. Deputado, nós estamos, infelizmente, vivenciando uma situação que chega a ser terrível em nosso país. Isso é fato e é perceptível. Um avanço, né, das facções criminosas em nosso país por todo lado. Chega a ter mais de 50 facções criminosas em nosso país. Ainda bem que ainda não temos cartéis, né? Além dos avanços das facções criminosas, invasões. Né? Porque onde não está o braço do poder público, certamente tem uma facção criminosa ali alimentando e ajudando alguém na comunidade. Né? Como é que você vê o avanço das facções criminosas e qual a saída realmente de política pública de segurança para que isso seja diminuído em nosso país, a considerar que este governo cortou os CACs, a considerar que esse governo, de um lado, não dá proteção para o cidadão, mas ao mesmo tempo não dá o direito dele se proteger. Como é que fica? Realmente, né, Haroldo? Nós temos que tentar separar muito bem, né, essa questão do avanço criminal que traz contigo ali, arrastando ali o aumento da violência, e esse avanço criminal ele é promovido, como você mesmo disse aqui, pelas as facções e as organizações criminosas no país, né? E realmente hoje é um dos principais problemas que existem no nosso país. Existem estados da federação onde nós temos ali, né, territórios que são dominados por facções criminosas, por organizações criminosas. E lá eles não só são o poder moderador, mas são o poder absoluto. Lá eles falam o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, quem vive e quem morre. Né? Então, assim, o Estado brasileiro hoje, né, para poder fazer frente a esse tipo de situação, porque como você mesmo disse, não existe vácuo no poder, né? Onde o braço do Estado não alcança, o crime alcança. E digo mais, né? O crime já entendeu que o Estado brasileiro tá fazendo de besta, né? Tá fazendo aí de desentendido. O que eles entendem? Nesses territórios onde eles dominam, Haroldo, eles têm normas próprias, né, legislações próprias e, tipo assim, eles executam isso de maneira forte, rápida e exemplar. Enquanto que o Estado brasileiro, né, é um Estado que tem um sistema de justiça criminal extremamente leniente. Né? Então, para
como é que nós vamos mudar isso? Né? Eu acredito que, às vezes eu falo que a gente está pregando no deserto, né? Lá você sobe na tribuna e fala e prega, mas nós temos que falar. Né? O parlamento é isso, é falar, é discutir, é debater, é mostrar para o brasileiro que você está ali, né? Honrando aquele voto que ele te deu, cumprindo com as promessas de campanha que você fez, né? E assim, hoje, para mudar esse quadro, cara, eu fui em El Salvador, não sei se você já chegou de ver, falar sobre esse país lá da América Central. El Salvador era um país pequeno, né? Mas que vivia assoberbado sob o julgo das facções criminosas lá, que são chamadas pandilhas, né? Que são facções que se identificam pelas tatuagens, né? E assim, o que teve lá hoje, que precisa ter no Brasil? Coragem, né? O presidente Nayib Bukele, ele assumiu, né, o governo, né, em 5 anos ele chegou a ter aproximadamente 600 desse homicídio. Em 10 anos dos governos anteriores, tiveram um dia sem homicídio. Né? E lógico, ele implementou várias e várias situações lá, né, que fizeram esse refreamento das organizações criminosas. Aqui no Brasil, para fazer uma situação parecida com aquilo lá, tem que ter um esforço concentrado e conjunto dos 3 poderes. Porque hoje, né, hoje, Haroldo, deixa eu só concluir o pensamento. Claro. Hoje existe um mantra que é recitado por um monte de gente no Brasil. Né? E qual que é esse mantra? A violência aumentou por causa das leis, as leis são fracas, tem que mudar as leis, tem que não sei. Concordo. Tem que mudar as leis, porque o poder legislativo tem culpa de estarmos no momento e da forma que estamos hoje. Mas o seu poder judiciário também tem muita culpa. E o poder executivo também tem culpa. Né? Vamos falar agora, estratificando aqui, jogo rápido. Poder legislativo precisa sim promover uma reformulação do arcabouço penal brasileiro. Código Penal, Código de Processo Penal e Lei de Execuções Penais. Nós precisamos fazer isso, né? Realmente, não é uma tarefa fácil, mas nós estamos tentando promover isso de maneira macro, né? Eu fiz um requerimento pedindo para que nós pudéssemos pegar o Código de Processo Penal, que já estava muito adiantado da legislatura passada, até agora a gente não teve ainda uma devolutiva da mesa. Estamos com uma estratégia agora, junto ao Coronel Fraga, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, para que a gente possa tratar isso com o presidente Lira ou com o próximo presidente que vai entrar na mesa. Outra situação. Eu fiz, né, um conjunto de medidas, isso que é macro, agora micro, né? Ações micro. Eu promovi algumas medidas de mudança legislativa nessas 3 legislações, para que a gente pudesse combater esse sentimento de impunidade que hoje tem no Brasil. Né? O vagabundo está solto e o cidadão está preso numa casa que parece um presídio funcional. Pois é, mas é exatamente aí que eu queria entrar. Né? Essa mudança, ela não é difícil, não é cada vez mais difícil, justamente porque tem muita gente, ou seja, muito político na folha de pagamento do próprio narcotráfico? Hoje não, tem ou não tem? Hoje nós tivemos aí uma grande Porque, operação. veja bem, só complementar o raciocínio, tá? O narcotráfico tem uma ligação direta com invasão, principalmente invasão de terra. Nós tivemos recentemente aqui, deputado, a invasão de terra ali no Brasil 21, tá? Em que você teve deputado lá junto, entendeu? Inflamando e colocando a turma pra dentro. A Dona Maria, pequenininho, pobrezinho. Massa de manobra, eles não vão invadir se não tiver apoio de deputado federal, deputado estadual, usa como massa de manobra. Então, assim, será que esses caras não querem mexer nessa revisão de Código Penal, não querem endurecer as regras justamente porque não estão exatamente na folha de pagamento do narcotráfico nesse país? Eu acho que tem todo tipo de interesse, né, de não ter essa revisão. Por quê? Existem questões ideológicas, questões financeiras, questões de lobby, né, de pessoas que ganham milhões de reais aí nessas ações judiciais que a gente vê, principalmente dos tribunais, né, superiores. Isso é fato. É fato, né? Então existe toda essa lobby aí. Claro que o crime organizado ele vai tentar entrar em todos os ramos, né, dentro do poder do estatal. Isso é fato, né? Por quê?
porque eles detêm isso aqui, amigo. Ó, E é muita grana. Eu fiquei econômico. impressionado. Você viu a Deputado, última operação que nós tivemos eu fiquei aqui? impressionado. Uma informação, até eu vou pedir para você, né, que você tem muito mais conhecimento do que eu sobre esse tipo de assunto, que é da área de segurança, né? Fiquei sabendo que, por exemplo, a cocaína em seu estado bruto, né, em origem, por exemplo, lá na Venezuela, na Bolívia, custa $3 o quilo. Não, Segura aí. $3.000. Não, diz que é $3 Não, o quilo. que $3, rapaz, tá doido. Aí quando ela vai pro mercado americano, ela chega a custar $100 mil. Não, A mesma ó. cocaína, depois que ela é refinada, depois que ela é malhada, que ela é Haroldo, preparada. Quando eu trabalhei no GEFRON, quando eu fui comandante agora, antes de ser promovido a coronel, lá dentro da Bolívia, a pasta base de cocaína, que é a base para que você possa fazer o A cloridrato, pasta base. estava em torno de $1.800 a $2.500 o quilo. O quilo. O quilo. O cloridrato de cocaína, que é aquela cocaína com 100% de pureza, né? Ela estava aproximadamente de $3.000 a $3.500 o quilo. E não passa em 12 vezes no cartão não, viu, meu irmão? À vista, É né? à vista. E como é que dinheiro não do tráfico. chega isso lá no mercado E aí, europeu? exato. E aí, quando ela passa para o estado brasileiro, aqui no Centro-Oeste, é um valor. Na região sul é outro valor. Na região sudeste, lá no nordeste, é outro valor. Tá Quando certo. chega lá, Isso. é um outro valor. Tá, e você vai falar para mim que é o pobre que consome isso? Mas é difícil, né? Não Claro é o pobre que não. consome isso, rapaz. Isso É a aí, elite que consome meu isso, irmão. porque o negócio é caro. É isso que eu tô te dizendo. Tem muita gente graúda envolvida nisso na folha de pagamento de narcotráfico, para sustentar exatamente o E aí, narcotráfico. e aí nós temos isso aqui, né? Que é a questão do legislativo, que precisa promover essas mudanças, isso é fato. Nós temos um judiciário hoje, né? Que infelizmente os entendimentos, as decisões, as jurisprudências que foram sendo tomadas durante os anos tornaram o sistema de justiça criminal do Brasil ineficiente, até chegando a fomentar a impunidade, porque promove a reincidência, porque o cara não fica preso. Né? E isso eu falo para você. Você tem quantos anos, Haroldo? 54. 54. Se nós voltarmos 30 anos atrás, você vai estar com 24 anos, né? E você vai fazer uma olhada no 360 aqui, você não tinha a percepção de impunidade e a percepção do avanço das organizações criminosas e da violência que nós temos hoje. E é a mesma lei. De 30 anos para cá, matar alguém coisa. é pena de 6 a 20 anos, amigo. Impressionante. Entendeu? E esse aqui, então, o poder judiciário tem também a sua parcela de culpa. E o terceiro poder, que é o poder executivo, também tem muita culpa nesse processo, nesse momento que o Brasil vive hoje, né? Em que sentido que eu te falo? Veja bem, nós temos essa situação dos estabelecimentos prisionais, das cadeias, né? Meu amigo, as cadeias não se tornaram escritório do crime, quartel-general do crime, Universidade Superior da Vagabundagem, né? Por falta de lei ou por decisão judicial equivocada. Foi por ineficiência do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo tem uma parcela de culpa grandíssima nisso, no sentido também de que esse mesmo Poder Executivo não promove políticas públicas de combate às organizações criminosas, por exemplo, né, atacando, né, a sua estrutura e o seu financeiro. Então, se esses três poderes aqui não se unirem, juntarem e falar, ó, acabou, vamos pro pau com esses caras, vai acontecer o quê, meu amigo? O jogo de empurra-empurra. É nós aqui falando com o judiciário só decide em prol de vagabundo, o judiciário falando com o executivo, eu noticiando lá, não sei entendeu? o quê, é o executivo falando que nós não promovemos lei. E vai ficar esse jogo de empurra-empurra. E sabe o que é isso aqui, meu amigo? É gente morrendo em 20 anos. 40 milhões de brasileiros foram mortos violentamente no Brasil em 20 anos. É 40 milhões de família chorando um ente querido morto, cara. Você quer ver outra coisa que me incomoda? Que eu tô cansado, que eu não aguento mais da notícia? Feminicídio nesse estado. Eu não aguento mais. Nós somos campeão brasileiro em feminicídio, rapaz. Que coisa absurda, rapaz. Exatamente. Eu vou te contar um caso que ninguém me contou. Eu vivenciei isso, vou carregar isso pro resto da minha vida. Uma moça, tá? Eu apresentando o Cadeia Neles do sábado. Lembro. Tá? A moça, numa matéria, disse o seguinte, olha, eu já fiz 7 boletins de ocorrência, entendeu? E eu tenho a medida protetiva, tenho botão de pânico, aquela coisa toda, entendeu? Tá? Mas só que ele, na entrevista, ele disse que da próxima vez ele vai me matar. Coronel, passou domingo, segunda, terça, na quarta-feira eu voltei lá, fazendo cadeia, voltei, eu dei a notícia da morte da menina, rapaz. Que é isso, cara? Isso é um absurdo.
Isso foi em Várzea Grande, no Cristo Rei. Você tá entendendo? A menina morreu, o cara foi lá, voltou e matou. Você lembra? Você me fala que medida protetiva protege alguém? Não protege, rapaz. Como é que essa mulher vai fazer? O que protege o cidadão de não ser morto pelo vagabundo é o vagabundo na cadeia. É o vagabundo cumprindo a pena dele lá. Fora isso, não adianta. El Salvador é prova disso. Lá se matava a gente a rodo. E o que aconteceu? Depois que eles fizeram e tomaram as providências que eles tomaram lá no país dele, dentro das regras e das exceções que eles criaram lá, eles pegaram todo mundo que matava os outros e colocou na cadeia. O índice de homicídio lá, por 100 mil habitantes, só perde para o Canadá hoje. E era um dos países mais violentos do mundo. E residência deve ser lá embaixo, não, né? Lá embaixo. Não tem. Não tem. Pra você ter uma Aqui ideia, é Haroldo, altíssimo. 8% dos crimes de homicídio no Brasil são resolvidos com autoria. Quantos por cento? 8% só, cara. É muito pouco. Sabe por quê? Porque se mata demais no Brasil, e amigo. a impunidade é enorme, né? Não tem como investigar, não tem nem material humano pra isso, cara. Você já pensou? Entendeu? Então eu falo pra você, se não tiver, né, primeiro eu acho que se não tiver um líder, né, que seria um presidente arrojado, com vontade corajoso, de fazer, né? Chamar o executivo, chamar o legislativo, porque com certeza, chamar o judiciário, chamar o legislativo pro jogo e ir pra cima desses caras, esquece. Eles só vão a cada dia que passa ganhar mais espaço. Aí, pô, a gente tava falando da questão do feminicídio. Não sei se você lembra daquela. Você lembra que você faz você é jornalista, noticia isso, de uma moça lá do Pedra 90 que tava com o filho, o vagabundo chegou, esfaqueou ela morreu segurando a mão do filho dela. Sim. E esse cara, pum, fugiu, né? E aí, sabe por que ele se entregou, irmão? Porque a irmã dele ligou pra polícia por medo da facção. Ou seja, a pessoa tem mais medo da justiça praticada pelo crime do que da justiça praticada pelo Estado, porque o tribunal do crime funciona. Exatamente. É pragmático. É como eu falei pra você. É simples. O crime entendeu. Isso, né? o jogo, o que nós estamos dando uma de desentendido, omisso, né? De omisso, de isentão. Né? Cara, é um absurdo. É uma coisa assim que a gente... a questão da segurança pública hoje, Haroldo, ele é um dos temas Escreveu mais uma passagem preocupantes. interessante, deputado. Nós tivemos um assassinato com crueldade, né? Daquela menina Cristiane. Tivemos o ex-deputado, filho do ex-deputado federal, deputado federal Carlos Bezerra, né? Um duplo homicídio. E na casa daquela moça, eu me lembro muito bem que ela foi estuprada, ela foi asfixiada, a Cristiane, né? E aí o assassino mandaram ele para a PCE, né? Para o raio 4, o raio 8 da PCE, que é o mais perigoso lá, tal, enfim, né? Aí o juiz não deixou ele ir para lá. Você sabe por quê? Porque ele disse que estava correndo um risco de vida. O Estado não protegeu essa menina, entendeu? E depois o juiz ficou preocupado com a vida do cara que matou essa menina com uma crueldade enorme. Quer dizer, sabe, é uma coisa absurda. Como é que você pode lidar com uma situação como essa? Infelizmente hoje, Haroldo, nós temos 3 atores, né, que completam aí a questão do crime no Brasil. Nós temos, né, o autor, que é o criminoso, que hoje no Brasil virou quase que um popstar, ele tem direito à audiência de custódia, direitos humanos, progressão de regime, agora não mais, né, saidinha até, né, o veto ou não do Lula, né, que a gente não sabe se isso vai acontecer. Não, né? Pelo Congresso não, né? E outros benefícios aí que estão dentro da legislação. Então esse cara hoje muito bem assistido. Nós temos um policial, né, que você fala que hoje está mais ou menos assim, ó, cuidado, viu, amigo, que de mocinho você passa a ser bandido, né? Porque só para você ter uma ideia, né? Isso é uma coisa que nós parlamentares estamos nos organizando e nós iremos, né, promover, né, uma revisão, nós iremos promover, né, uma questão sobre essa situação, audiência de custódia. Você sabia que lá na audiência de custódia, se o conduzido falar para um magistrado, olha, o cara não me tratou bem, me coagiu, ou eu sofri uma agressão verbal, uma agressão psicológica, não sei o quê. O magistrado, ele é obrigado, né? Isso é obrigado pela resolução, pelo CNJ lá, a determinar que a corregedoria, né, da instituição promova uma investigação contra esse policial. Então eu falo para você, né? Difícil, né? Não, e hoje o criminoso, ele já está adestrado a fazer isso. O que você acha da juíza ter lavado os pés de detentos lá em Rondonópolis? Foi uma ação desnecessária, né?
acho que não precisava disso, né? Mesmo porque eu acredito que a imagem, né, que Jesus Cristo, nosso Salvador, ele passou dentro daquele ato que ele passou ali, não foi com nenhum criminoso, né? Claro, Eram apóstolos, exatamente, discípulos que foram escolhidos por ele. O conceito de poder humildade salvar. não é aquele, né? Eu acho que não, acho que Mas, foi enfim, desnecessário. Deixa eu tocar num outro assunto bastante interessante, que é o seguinte: a Assembleia Legislativa está prontinha para poder votar, né, a questão da filmagem dos treinamentos aí. Nós tivemos mais uma tragédia da morte de um aluno, Claro. né? Certo que certamente excessos foram cometidos, sabe-se lá por major, por tenente, não sei quem que aplica esse tipo de exercício, né? Ele mandou retirar o salva-vidas do rapaz e o rapaz veio a óbito afogado, né? Você é contra, você é a favor a gravação dessas filmagens? Ponto 1. E também eu queria saber a sua posição com relação às câmeras nas fardas dos policiais, se você é contra ou se você é a favor, já ponderando que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o policial americano, eu estudei lá em 2015, fiz doutorado, conheço razoavelmente lá a polícia americana, eles têm o maior prazer em utilizar a câmera, inclusive nos carros tem 8 câmeras em cada automóvel, né? Então, e aqui me parece que os policiais não querem utilizar a câmera. Eu queria que você fizesse uma leitura geral disso tudo, né? Toda essa informação de gravações, seja de treinamentos ou de câmera em fardas, né? Para que ouvir de você, que é da área de segurança, a sua leitura sobre isso. Olha, veja bem, a questão, né, do evento acontecido na questão do óbito no treinamento é uma questão muito impactante, né? Afinal, ninguém quer, né, que o seu ente querido que passou num concurso público, se dedicou, né, estudou, se fez toda aquela preparação para estar ali, ao participar de um treinamento, venha, né, a ser devolvido para sua família em óbito, né, morto. Isso aí é muito ruim e com certeza traz, né, um grande prejuízo emocional, físico, sentimental, né, não só a família, mas como as instituições também e a imagem do Estado. Isso é fato, né? Eu posso falar para você de carteirinha, viu, Haroldo, que eu sempre fui instrutor da Polícia Militar, quer seja na Academia de Polícia Militar, na Escola de Formação de Soldados, ou, né, lá, né, no Batalhão de Operações Especiais. E as instruções militares, ela existe, ela tem por característica uma gradação de risco, né? Lógico, você vai ensinar o cara a disparar arma de fogo, existe um risco, né, de um disparo acidental, de alguma coisa acontecer ali. Ele está num meio que realmente pode acontecer. Então, esse risco ele tem que ser classificado em pequeno, médio, mas ele é controlado, ou grande, né? Não, sim, com certeza, existe essa gradação, né? E a partir do momento que nós, né, que as instituições, elas acontece um fato desse tipo aí, né, a gente entende que isso tem que ter uma apuração muito rigorosa, né, por parte das instituições. E aqui eu posso falar para você também de carteirinha. As nossas instituições militares mato-grossenses, nós não temos a característica de passar pano para maus profissionais. Nunca fizemos isso, né? Isso, a Coronel Ledur foi promovida. Coronel. Isso nunca aconteceu. Mas a Ledur foi promovida depois de tudo que aconteceu. Todo um processo aí, né, amigo? Então, assim, eu acho que a situação desse caso tem que ser apurada com muito rigor, e isso vai acontecer, eu tenho certeza disso. E lógico que cada instituição ali vai mitigar dentro dessa proposta aí quais são os pontos positivos, negativos, para que isso possa trazer benefício para o treinamento, para a formação desses policiais. A filmagem melhora? Isso tem que acontecer, não? Isso tem que ser analisado por parte das instituições, né? Esse é um ponto. Agora, quanto à questão das câmeras nas dos fardas policiais, né? Não quer dizer que você na farda, pode ser no uniforme da polícia penal também, ou no uniforme da polícia civil, porque quando surgiu essa situação, Haroldo, era uma decisão, né, como eu disse, de uma instância de um tribunal superior falando sobre a questão de buscas residenciais e cumprimento de mandatos, né? Busca residenciais e cumprimento de revistas em casa e cumprimento de mandatos. E o que acontece, meu amigo? Isso começou a virar uma bola de neve, uma coisa assim. O que eu penso disso aí hoje? Né? Hoje, para mim, isso aí, assim como nós falamos aqui atrás um pouquinho sobre a questão dos CACs, né? É uma grande cortina de fumaça. Por quê? Porque, na verdade, não se quer discutir assuntos, né, realmente relevantes do combate ao crime
do que como esse que nós falamos aqui agora, né, de enfrentar as facções criminosas. Sim. É mais fácil a gente criar essa narrativa de colocar uma câmera no uniforme do policial para diminuir a letalidade policial e a letalidade do crime, porra. Né? E a letalidade do vagabundo que mata aí indiscriminadamente. Ninguém fala nada. Né? E aí eu falo O que diz a estatística? E aí eu falo para você do uso de câmera. Por exemplo, São Paulo tem uso de câmera em farda, não tem? Sim. Melhorou ou piorou? Com certeza não é bom, cara. Porque você acaba, eu sou contra, porque você acaba limitando ou promovendo uma desconfiança do trabalho desse cara. Não vamos parar. Então daqui a pouco nós vamos ter que colocar uma câmera também no promotor de justiça, no juiz de direito, no médico no lá deputado, do posto de saúde, no deputado. Não é verdade? Poxa vida, pô. Aí eu falo pra você, meu amigo, poxa, por que isso tudo? Como eu falei, criar uma cortina de fumaça para não discutir assuntos de relevância, como essa situação do avanço da violência. O que é mais fácil? A gente ficar discutindo isso, discutindo arma, né? O armamento civil, arma de CAC, que é arma legal, registrada, prova disso que foi 98% das armas registradas no recadastramento promovido lá pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? No ano passado. E a gente fica jogando essas conversas fiadas e não fazemos nada. E eu vou mais além, Haroldo. Quem irá custodiar essas imagens? Lembrando que nós vivemos em um país que imagens, né, lá de um certo palácio presidencial foram vazadas. Nós vivemos aqui num mesmo país, não validaram. Nós vivemos num país em que imagens, né, de um determinado Ministério da Justiça e Segurança Pública sumiram. Nós vivemos num país onde tudo vaza. Então quem vai custodiar isso? Para que vai servir isso? Quem vai pagar essa conta? Qual a tecnologia que nós vamos usar? Não sei se vocês sabem, mas assim, ó, veja bem. Existe uma situação que é fisiológica dentro do trabalho policial. Se você entra, né, em estado de alerta, emprego da sua arma de fogo aqui, né, a sua visão ela tende ao quê? Afunilar, que a gente chama de visão de túnel, ou seja, você vai focar num determinado objetivo, você perde o 360 graus. Essa câmera, ela vai me dar isso mesmo, porque de repente numa determinada ação policial, eu vou ter que arguir isso, mas a câmera pegou, mas eu não peguei, porque fisiologicamente é impossível, né? E aí nós vamos para o nosso teatro de operações aqui, lá no combate ao novo cangaço. Poxa, a mata, né? Eu em pé tenho uma visão, eu a meio corpo eu tenho outra visão, eu deitado lá embaixo eu tenho outra visão. Essa câmera vai me atender em tudo isso? Ou como que vai ser? Né? Então, na verdade, como eu falei, é uma grande cortina de fumaça que os caras colocam, ficam jogando para não discutir coisas que realmente tem que ser discutidas. Eu acho que isso é muito pouco relevante. Haroldo, até ano passado, nós não tínhamos uma arma para cada policial na polícia militar, meu amigo. Tinha policial lá no interior, lá, com revólver 38, com 6 munição no tambor, cara. Isso é um absurdo, né? Não fosse Mauro Mendes, né? Corajoso, arrojado, com toda a sua equipe de governo ali, arrumar a questão financeira orçamentária do nosso estado para que a gente pudesse investir na polícia. Nós estávamos até hoje da forma que está. Uma arma para 4 policial, cautelando, descautelando, cautelando, descautelando. Meu irmão, isso é um absurdo, cara. E como é que você enxerga essas fugas todas do nacional? Agora recuperaram os dois. Recuperaram Os dois, bom, depois bom, de não sei quantos meses. Mas pelo menos o Estado deu uma resposta e a partir dessa recaptura, hão de se esclarecer como foi certinho essa questão da fuga. Isso é importantíssimo, cara. Exatamente. Agora que não pode é prender o cara e ficar por isso mesmo. Eles vão ter que falar como fugiram. Eles vão ter que apontar. Então é isso que é bom, né? Uma vez um colega até falou, mas demorou muito, gastou dinheiro. Eu falei, rapaz, que gastasse todo o dinheiro do Brasil, mas tinha que prender esses caras para que eles possam falar agora como é que foram que até fugiram. por uma questão de honra, porque você acaba dando força para a facção criminosa. Claro. Olha aí, nós estamos falando de um presídio de segurança máxima. Exatamente. Né? Meu amigo, sabia que eles eram para construir 10, construíram 5. Né? Eu fiz um requerimento na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, foi aprovado para a gente promover uma visita técnica em todos os 5 presídios. Primeiro, o que a gente quer fazer lá? Uma visita técnica. Vamos fazer uma fiscalização técnica, verificando a questão da segurança física das instalações, desde a questão dos muros, torres, equipamentos tecnológicos que auxiliam na questão da vigilância, né? A questão, né, do sistema, né, que eles promovem lá de trancamento, né, de saída, de banho de sol, de visita de parente, de advogado, se tiver, né? Eu não sei, isso aqui eu tô falando,
falando. A questão também, que eu acho importantíssima, Haroldo, e muita pouca gente fala isso, quais são as condições que os nossos colegas, irmãos da Polícia Penal Federal tem para trabalhar lá, né? Porque não pode ter um presídio de segurança máxima com 10 policiais penais, né, amigo? Isso aí é brincar com o perigo, né? Com certeza. Brincar com o fogo, né? Então, assim, tudo isso a gente quer saber. Acho que semana que vem a gente deve apresentar um plano de trabalho. Pois é, isso que eu quero chegar. E vamos entendeu? lá. Me fala um projeto, já estamos no finalzinho da Já nossa... já da nossa acabou, cerveja. já? Já acabou. Pelo Aqui amor de Deus, rapaz. Um projeto assim, de extrema relevância social seu lá em Brasília, que você está trabalhando ele para que ele realmente possa ser aprovado. Olha, que tem uma relevância nacional. Ó, claro, nós temos vários projetos lá, Mas né? aquele que acho que antes de você ser deputado, falou assim, no dia que eu sentar naquela cadeira no Congresso Nacional, eu vou apresentar este projeto. Eu tenho certeza que antes da eleição você já tinha alguma coisa em mente. Tem um projeto, né, que eu tô lá e realmente ele está na CCJ, inclusive já com relator pronto, né? Eu falei com a nossa presidente, a deputada Caroline Detone, né? Temos aí um compromisso de colocar para votar, né, para ser avaliado lá pela CCJ. Eu fui falar e o próprio relator é o deputado Alfredo Gaspar, um cara muito capacitado, muito bom, né, no legislativo ali, que é um projeto para que a gente possa dar personalidade, obrigar aos movimentos sociais a adquirirem personalidade jurídica. Né? O que é isso? Cara, veja bem, é um movimento social a exemplo do MST, né? MST, MTST, eles não têm CNPJ, eles não têm diretoria, eles não têm vamos dizer assim, um estatuto, eles não têm nada. Entendi. Ou seja, não tem como responsabilizar. E eu vou mais além, Haroldo. E o dinheiro público que vai para esse pessoal? Quem fiscaliza? Aí não, mas vai através de uma ONG daqui e dali. Pelo amor de Deus, é seu dinheiro, é meu dinheiro que está lá, meu amigo. Então, é um baita projeto. Né? Teremos, né, uma grande discussão ideológica, isso é fato, com né? certeza. Porque os caras querem correr solto, mas nós vamos até o final para que a gente possa sim, né, tá lutando contra esse tipo de situação, porque, cara, é inadmissível, né? Desde quando esses caras existem e eles não são responsabilizados. Porque um sindicato, por exemplo, vamos aqui falar aqui, um sindicato, por exemplo, dos colegas da Polícia Civil, né? Se eles promovem alguma coisa, o judiciário vai lá, coloca multa, diária, responsabiliza o cara. Agora, um MST... não tem personificação nenhuma. Não tem nenhuma. Então, esse é um baita projeto. Sem dúvida. Não só MST, mas qualquer outro movimento social obrigar a ter personalidade jurídica. Olha, perguntei para o Abílio, perguntei para a Flávia Moretti, que já esteve aqui. Bolsonaro vai ser preso mesmo? Rapaz, olha, eu creio e quero que não. Né? Afinal, Bolsonaro hoje é um dos maiores, se não o maior símbolo do pensamento conservador e da direita brasileira. Né? Veja bem, e isso é bom que fique claro, né? Que isso não tem propriedade de partido político, de sigla partidária, isso é um sentimento que está dentro de mim, que está dentro de você, que está dentro de você que nos assiste, que o quê? Que é ter esse sentimento conservador, que luta pela família, que luta pela vida, que é contra a droga, que quer um Brasil dinâmico, um Brasil aberto ao capital estrangeiro, promotor, né, de investimento, promotor de emprego, de oportunidade, e quer um Brasil melhor. Então esse é um sentimento que é nosso, do brasileiro que quer um Brasil melhor. E eu acho que é muito pesado, né, esse tipo de situação, se caso acontecer isso aí, mas eu acho que talvez que não deva acontecer. Maravilha. Acabou. Tá Acabou, vendo? olha aí, passou rápido demais. Passou mano. muito rápido, né? Aqui é rapidão. Eu ia falar até mais de um projeto meu aí. Pode falar, pode falar. Olha, eu tenho um outro projeto também que falar. já está com o requerimento de urgência para poder ser votado em plenário, que eu acho que é muito significativo. Haroldo, hoje, todos os processos que sobem para o STJ e que tenham ali durante o boletim de ocorrência, o inquérito policial ou a fase processual, a palavra denúncia anônima como motivador da abordagem ao veículo ou à pessoa, esse processo lá nesse Tribunal Superior, ele é
tornado nulo e a pessoa é liberada. Mesmo se ela tiver com 1 tonelada de droga, de cocaína. Por quê? Porque entende-se que realmente não está, né? A palavra denúncia anônima não dá causa a fundada suspeita para que você faça uma busca pessoal ou uma busca veicular. Mas o Código de Processo Penal é da década de 40. Né? Nós não tínhamos nem telefone nessa época. Agora eu pergunto a você que nos assiste. Né? Hoje, se o camarada tá aqui vendo um carro levar droga ali toda semana, e ele pega um 0800 aqui e vai fazer uma denúncia anônima, né? Que é direito dele, não querer aparecer na situação. Por quê? Porque ele não vai colocar o CPF dele aqui, porque a facção vai matar ele, vai matar a esposa, vai matar os filhos, vai matar a família inteira, meu amigo. Sem dúvida. Lá na década de 40 não tinha isso. Então, essa proposta legislativa nossa é que se inclua a denúncia anônima como um fator, né, motivador da fundada suspeita. Eu acho que é um baita projeto, é uma boa mensagem legislativa de combate à impunidade, porque não pode. O traficante que tem dinheiro sobe no STJ lá e como que o policial não vai colocar que foi uma denúncia anônima, que está no 0800, está catalogada, está dentro do sistema. Não tem como, né, amigo? Não tem como, né? Exatamente. Deputado Federal Coronel Assis, gostou? Pois é, espetacular. Muito bom, obrigado por sua presença aqui no podcast do opiniãomt.com.br, tá bom? Tá bom. Virá mais vezes, com certeza. Só chamar e tamo junto. Combinado. Um abraço. Um abraço, obrigado a você. Tamo junto aí pelo Brasil. Pessoal, olha, ficamos por aqui, entendeu? E aí, daqui uns dias vem mais uma entrevista do podcast.